A atual Argentina é o maior laboratório neoliberal do mundo, maior experiência que os Estados Unidos da América do presidente Ronald Reagan, da Inglaterra de Margaret Thatcher e do Chile de Pinochet. O projeto neoliberal, encabeçado pelo presidente Javier Milei, acentua as reformas neoliberais que ocorrem desde a década de 1980, período de redemocratização argentina. No vídeo de hoje, vamos tratar da influência de think tanks nesse processo, principalmente as da IDEA. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem e hoje nós vamos falar da influência das think tanks dentro do projeto neoliberal argentino. As discussões sobre a adoção do neoliberalismo na Argentina continuam acaloradas. Seus críticos denunciam as mazelas sociais provocadas pelo governo argentino e seus adeptos anunciam os resultados econômicos de curto prazo. No entanto, não é nos dias atuais que devemos buscar as raízes do neoliberalismo argentino, mas sim nas décadas de 1980 e 1990. A Argentina sofreu diversos golpes de Estado. O último deles foi perpetrado no dia 24 de março de 1976. Uma junta militar tomou o poder e até o ano de 1983 deixou um saldo de 30 mil desaparecidos e 2 mil mortos. Muitos dos prisioneiros políticos foram jogados vivos quando aviões militares sobrevoavam o oceano, e a fragilização da ditadura militar argentina sofreu seu último golpe na Guerra das Malvinas no ano de 1982. Essa guerra acabou gerando um processo de união muito grande na Argentina, e a ditadura militar, que já estava muito desgastada, acabou, sofrendo com essa união popular nas mais diversas classes, dos mais diversos grupos sociais, e eles acabaram deixando o poder em 1983. O primeiro presidente eleito na redemocratização argentina foi Raul Alfonsín. Ele nasceu em 1927 e faleceu no ano de 2009. Ele era da União Cívica Radical, UCR, e na época em que ele foi eleito, o país enfrentava uma inflação anual de 500% e 1,5 milhão de desempregados. Ele governou o país de dezembro de 83 até julho de 1989. Seu sucessor seria Carlos Menem, nascido em 1930, falecido em 2021, que era do movimento peronista e filiado ao Partido Justicialista, o PJ, que é um partido considerado de esquerda na Argentina. O Partido Justicialista na Argentina, guardadas as devidas proporções, ele seria equivalente ao PT no Brasil, Partido Trabalhista. E Carlos Menem governou a Argentina de 1989 a 1999. Com seu ministro da Economia Domingo Cavallo, nascido em 1946, liderou a economia argentina de 1991 a 1996. O Plano Cavallo tinha como meta controlar a hiperinflação e pôs em prática o plano de conversibilidade, fixando um peso argentino equivalente a $1. Muito parecido, também guardadas as devidas proporções, com o nosso plano real, já que R$ 1 equivaleria a $1. Houve imensa abertura econômica e diminuição do papel do Estado em políticas públicas. O neoliberalismo não era inédito na América Latina, ou mesmo uma teoria político-econômica sem influência nos debates econômicos, ao longo do mundo. Podemos considerar o Chile de Pinochet como a primeira experiência neoliberal bem-sucedida que se diga do ponto de vista da sua adesão estatal, da sua implementação. Não estou dizendo que o governo Pinochet fez um sucesso ou que foi bem sucedido em outras questões. A gente sabe que foi uma ditadura militar e que teve também um saldo de mortos muito grande, assim como a ditadura militar argentina. Com base nos estudos da doutora em História Lidiane Elizabeth Friedrichs, abro aspas, desde a formulação do neoliberalismo, a partir da década de 1930, com o colóquio Walter Lippmann e a Sociedade Montpellerin, houve a tentativa de criar uma internacional neoliberal, que vai resultar na fundação de uma série de organizações e de think tanks que formularam e promoveram ideologicamente o neoliberalismo. Esses centros de pensamento estruturaram-se em teias regionais e globais,
articulando intelectuais, políticos e empresários, em um circuito que promovia a troca de informações sobre as políticas econômicas de seus países, difundia as produções de seus membros, intercambiava pensadores e financiava atividades de novos centros de pesquisa numa estrutura que os retroalimentavam. Fecho aspas. O neoliberalismo surge como um projeto político-econômico global. Isso contraria a noção de que o neoliberalismo estaria relacionado com os interesses nacionais. O que esse ideário prega é a liberalização total da economia e diminuição do Estado na realização de políticas públicas, incentivando soluções individuais. Nesse caso, não haveria esforço coletivo e o Estado perderia sua capacidade de resolver problemas sociais e principalmente de ser o motor da economia. Não caberia ao Estado ser o grande estímulo da economia, até porque o mercado é que daria conta dessa questão. No neoliberalismo, as liberdades econômicas estão à frente das liberdades civis. Por esse motivo, direitos básicos como saneamento, educação, saúde, aposentadoria e direitos trabalhistas são vistos como gastos que oneram o Estado ou produtos a serem explorados pelo capital. O neoliberalismo é mais conservador em sua proposta do que o próprio liberalismo econômico, cujo papel do Estado ainda se mantém relevante. As think tanks têm um relevante papel na promoção do neoliberalismo na Argentina. Elas se espalharam pelo mundo com diversos centros. Na Argentina, as think tanks das décadas de 1980 e 1990 estavam relacionadas às classes empresariais e intelectuais que apostavam no neoliberalismo para combater a ascensão de governos de esquerda e organizações sociais como sindicatos. Friedrichs destaca o papel do Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, o IDEA. Abro aspas. O IDEA, por sua vez, mesmo não sendo mais citado entre os institutos que realizavam análises políticas, reuniu três características importantes: a aproximação com centenas de empresários, a realização de eventos e cursos de formação que objetivavam construir um consenso político e a publicação mensal de uma revista que tinha circulação entre as classes dominantes do país. Poucos de seus membros chegaram a cargos governamentais, tendo sua atuação mais marcada dentro de sua classe e como grupo de pressão. Fecho aspas. O IDEA não foi a única think tank argentina ou latino-americana, mas a sua influência na classe empresarial foi muito grande. Serviu como uma verdadeira escola preparatória neoliberal. O IDEA foi fundado na capital Buenos Aires em 1960. Seu objetivo inicial era formar uma nova classe empresarial argentina que pensasse a economia do país de acordo com o neoliberalismo. A IDEA, assim como outros think tanks, sempre se apresentou como uma entidade apartidária, embora tivesse relação direta com o governo, não classista, embora reunisse a classe empresarial em seu interior, e não ideológica, mesmo que o liberalismo fosse ele também uma ideologia. Os princípios do neoliberalismo podem ser resumidos em dois: menor intervenção estatal possível e desregulamentação total da economia. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Ajuda na divulgação do canal. Vocês têm acesso ao conhecimento gratuito. Vocês não vão precisar fazer nada, assinar nada. A única coisa que vocês precisam fazer é se inscrever no canal para que o algoritmo entenda que pessoas estão interessadas no conteúdo. E aí é só assistir os vídeos. Eu agradeço muito. O Instituto criou a sua primeira sede em 1962, na cidade de Rosário. Em 1967, filiais foram abertas pelo país. Baseado em seus estatutos, há três fontes de arrecadação: mensalidades pagas pelos sócios, doações e subsídios e, por último, vendas de produtos e serviços como os cursos de formação. O IDEA se mantém em funcionamento até os dias atuais, sem interrupção em seu projeto. Os sócios estão divididos em grupos. Segundo a nota de rodapé número 9 do artigo de Friedrichs, abro aspas, existem três diferentes tipos de sócios: os honorários, os ativos e os aderentes. Os honorários são membros mais antigos que já participaram da diretoria do Instituto, não pagam mensalidades e não têm direito a voto. Os sócios ativos devem ser indicados por dois outros sócios, que tenham no mínimo 5 anos de antiguidade, sendo que um deles deve ser membro da diretoria.
Esses podem assistir às assembleias, tendo direito a voz e voto, participar das atividades do Instituto, receber exemplares das publicações do IDEA sem custo ou com preço diferenciado e utilizar a biblioteca. Devem, em contrapartida, pagar mensalidades e demais contribuições e prestar ao Instituto toda a sua colaboração para o cumprimento de seus objetivos. Os sócios aderentes devem ser aceitos pelo diretório, podem participar das atividades do Instituto, receber suas publicações e devem pagar mensalidades. Esses não têm direito a participar das assembleias nem de votar em suas decisões. Fecho aspas. Duas ações foram desenvolvidas pela IDEA na propagação do neoliberalismo: as revistas e os colóquios. Vários periódicos foram criados para divulgar as ideias neoliberais. A mais longeva de todas foi a revista IDEA, criada em 1963. Os esforços da instituição não ficaram presos aos impressos. O Instituto utilizou a TV e o rádio. A ocupação midiática era importante para tornar as análises políticas e econômicas mais acessíveis para a população argentina. A segunda, o colóquio anual IDEA, realizado desde 1964. Esse é o seu evento de maior destaque. Contou diversas vezes com participações internacionais, como famosos intelectuais neoliberais e políticos. Carlos Menem participou diversas vezes dos colóquios do IDEA, 7 deles só durante o seu governo. O fato contradiz a fachada do Instituto como apartidário, afinal, havia relação direta com as esferas políticas tanto da Argentina como esferas políticas do restante do mundo. O IDEA sempre tentou vender a noção de imparcialidade. Essa pretensa neutralidade política é um discurso de legitimação teórica e prática. Ideológica era a política econômica de esquerda, progressista, dita doutrinária pelos neoliberais. De acordo com os integrantes da think tank, o neoliberalismo era superior, pois estava longe de paixões políticas e ideológicas. Os neoliberais, apesar de buscarem manter uma imagem que os distanciasse da política, o alto empresariado argentino mantinha laços estreitos com o governo. A defesa do livre mercado absoluto estava a favor de seus interesses de classe. Não haveria uma separação entre os liberais e a esfera estatal. Seu objetivo era uma intervenção no Estado, em detrimento de uma não intervenção estatal na sociedade argentina. Segundo a análise de Friedrichs, abro aspas, o governo deveria repensar as funções do Estado, reduzir seu tamanho, privatizar o privatizável, além de abandonar o discurso de que as políticas de assistência social e distribuição de renda eram utilizadas em defesa dos interesses nacionais, já que para o Instituto elas representavam um custo social elevado e não cumpriam seus objetivos. Fecho aspas. O receituário neoliberal já vinha sendo adotado na Argentina desde a ditadura militar. A redemocratização apenas intensificou a sua adoção. Em 1980, a economia argentina passava pela sua maior crise, com hiperinflação. Houve um esgotamento das soluções políticas. O modelo neoliberal surgiu como uma fonte salvadora naquele momento de instabilidade. O presidente Carlos Menem tornou-se figura de proa do modelo neoliberal. Apesar de vir de um partido considerado de esquerda, herdeiro do peronismo, apostou no neoliberalismo. O Plano Cavalo foi definido como aquilo que retirou a Argentina da pobreza, salvando a economia do processo inflacionário. No entanto, os efeitos de curto prazo não sobreviveram às novas crises econômicas ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000. O IDEA sugeriu uma reforma trabalhista ampla e profunda, por meio de um documento com 56 páginas. Para os seus idealizadores, era preciso diminuir os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas das mulheres seriam os mais penalizados. Os trabalhadores perderiam a sua estabilidade, diminuiriam o poder dos sindicatos, veriam seu salário diminuído, aposentadoria alterada e cortado todos os seus benefícios e auxílios. O IDEA não parava por aí. Segundo Friedrichs, abro aspas, o IDEA afirmava serem necessárias mudanças não apenas no setor econômico, mas também nas esferas educacionais e culturais. O Instituto defendia uma reestruturação da sociedade, começando pela transformação das mentalidades e dos valores pessoais, sendo essencial aos cidadãos não se iludirem novamente com propostas populistas e socialistas.
deixando de apostar no Estado como promotor de bem-estar social e passando a buscar soluções individuais e empreendedoras para a sua própria vida. Fecho aspas. O projeto neoliberal argentino não terminava na economia, e além, atravessava a mente e os corpos dos seus cidadãos. Havia estratégias educacionais e psicológicas para formar o argentino disciplinado aos moldes neoliberais. Isso mais uma vez reforça o seu caráter ideológico. A Argentina já havia conquistado a democracia liberal. Faltava a liberalização plena de seu mercado. O IDEA foi um dos responsáveis por gerar esse consenso neoliberal na Argentina, fenômeno que havia se espalhado pelo mundo e já era quase uma unanimidade na América Latina. Os únicos prejudicados pelo avanço neoliberal argentino foram a classe trabalhadora. Perdeu seus direitos trabalhistas, acesso a bens e serviços oferecidos pelo Estado e viu, de certo modo, a inflação despencar, ao mesmo tempo em que viu uma distorção, né, nos preços na Argentina. Os pequenos empresários não conseguiram competir com os oligopólios estrangeiros, que inclusive esses mesmos oligopólios acabaram privatizando, né, comprando muitas empresas estatais argentinas. Apesar disso, o menemismo possuía apoio popular, segundo Friedrichs, abro aspas. Dessa forma, o menemismo somava três apoios políticos diferentes. O primeiro veio da classe trabalhadora, historicamente identificada com o peronismo, que nutria por esse uma lealdade política, mas que acabou apoiando sua versão anti-obreira. Em segundo lugar, Menem contou com o apoio da classe alta e média alta. Em terceiro lugar, seduziu também os grandes conglomerados urbanos, representados pela classe média, que se voltara receptiva à ideologia da época e à liderança populista de Menem. Fecho aspas. O Plano Cavalo foi bem sucedido em abaixar a hiperinflação. Em 1991, a inflação era de 71,67%. No último ano da gestão Cavalo, a inflação estava no patamar de 0,16%, menor que a da União Europeia, que era de 5,40%, dos Estados Unidos, no valor de 2,90%, e menor que a média mundial, 9,50%. Entre os anos de 1999 e 2001, a inflação na Argentina era negativa. No entanto, o modelo neoliberal faliu com as novas crises econômicas do início do século XXI e a partir daí a inflação na Argentina voltou a crescer, crises políticas, crises de sucessão presidencial, enfim, chegamos até o governo Milei. O artigo no qual esse vídeo se baseou foi escrito pela historiadora Lidiane Elizabeth Friedrichs, graduada em História pela FURG, mestre em História pela UFPEL e doutora em História pela Unicinos. O texto intitulado Divulgação e Internalização do Neoliberalismo na Argentina, a atuação dos think tanks 1983-1999, foi publicado na Revista de História, número 181 do ano de 2022, que é um periódico uspiano que eu recomendo a leitura para quem quiser estudar história. Só chegar lá na área de busca, colocar o tema que você quer, política econômica, história cultural, enfim, história social, o que você quiser pesquisar. Esse artigo eu achei lá, eu queria falar de um artigo que tratasse do neoliberalismo na Argentina. Encontrei esse que eu achei muito detalhado e muito bem escrito. Eu não sou especialista em economia, entendi muito bem. A autora também é historiadora, acho que isso ajudou muito. E para quem ficou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe o vídeo. Me diga aí se você moraria na Argentina hoje. Você que é brasileiro, você moraria na Argentina hoje? Você acha que tá dando certo o governo Milei? Você acredita nesses youtubers que nós temos aqui, que falam que na Argentina tá, tudo lá tá maravilhoso? Você já reparou que todo mundo que é apoiador de Milei, nenhum mora na Argentina? Pense nisso. Toda vez que você vê um vídeo no YouTube, não fique encantado com o discurso não. Olhe para a prática. É a prática que define como elas são, como as pessoas são de verdade. Então até o próximo vídeo, pessoal.